Ele está acompanhado da esposa, da sogra, do sogro. Está ali o sogro. Bem-vindos, Deus abençoe. E a Pérola, mas o nome dela é Pérola. Uma salva de palmas, adoro a Deus pela vida dessa família. Amém. Queridos irmãos, paz do Senhor. Vamos meditar, Evangelho segundo João, capítulo de número 13. O Evangelho é de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 13. Nós estaremos lendo alguns versículos, a partir do versículo 1. Se podemos ler, digam amém. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinal a este discípulo, como dizer: Pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se este discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso.
Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Podem assentar, muito obrigado. Analisar a vida de Judas nunca foi uma tarefa fácil. É bem provável que você consiga se lembrar a última vez que ouviu uma pregação sobre Pedro, Lázaro, Zaqueu, mas possivelmente você não se lembre da última pregação que ouviu sobre Judas. Ele é, sem sombra de dúvidas, o personagem mais enigmático da Bíblia. Muitos evitam até explorar, estudar, analisar, consequentemente pregar sobre a vida desse personagem. Enigmático, paradoxal, um personagem contraditório. Nunca houve alguém que estivesse tão próximo e ao mesmo tempo tão distante de Jesus. Teve a oportunidade de estar frente a frente com a luz do mundo, mas escolheu as trevas. Teve o privilégio de conhecer o caminho, mas insistiu em um atalho. Andou 3 anos com a verdade, mas preferiu a mentira. Teve o melhor pastor. Fez parte do grupo mais nobre da história. Do que Judas se queixaria? Ele fazia parte da melhor igreja que o mundo conheceu. Sentou-se à mesa com o autor da vida, mas preferiu a morte. Cometeu o mais terrível de todos os pecados e quando precisou se arrependeu, o que se viu nele foi apenas remorso. Jesus disse certa vez que ele poderia a qualquer momento rogar ao Pai e mais de 12 legiões de anjos estariam à sua disposição. Uma legião era o equivalente a 6.000 soldados romanos. Quando Jesus disse que poderia contar com mais de 12 legiões de anjos, Jesus estava se referindo a 72.000 anjos. E todo bom leitor da Bíblia sabe o que um anjo, não 2, não 72, mas fez ao exército assírio numa noite. 185.000 soldados mortos. Imagine 72.000 anjos, 12 legiões de anjos. Mas o que nos impressiona em Jesus é que mesmo podendo contar com 12 legiões de anjos, ele preferiu contar com 12 homens. E não eram homens perfeitos, eram homens imperfeitos, falhos, fracos, cheios de fragilidades. Os anos se passaram, já são mais de 2.000 anos. Mas o plano de Deus continua o mesmo.
Ele ainda continua contando com homens e com mulheres. Ele conta com a gente. Ele conhece nossas falhas, Ele conhece nossas limitações e sabe o quão imperfeitos somos. Mas apesar de nós, Ele continua nos usando como instrumentos para a pregação do Evangelho, para que o mundo conheça o poder de Deus para salvar o mais terrível pecador. Quando Ele preferiu contar com 12 homens, ao invés de 12 legiões de anjos, Ele os escolheu, Ele os chamou pelo nome. A Bíblia diz que Jesus chamou para si 12 e os chamou de apóstolos. O nome de Judas está na boca de Jesus. Depois de passar a noite orando, para que o Pai lhe desse a direção para escolher quem seriam os 12 que o auxiliariam no ministério, o nome de Judas é citado. Jesus passa a noite toda orando e Judas vem no pacote. Porque quando Jesus anda com Judas, não é Judas que influencia Jesus, é Jesus que influencia Judas. Quando Judas anda com Jesus, nada vai mudar para Jesus, mas se uma coisa mudar, é em Judas. Muitos na história questionaram a escolha de Judas, porque Jesus permitiu, porque Jesus o escolheu, porque Jesus fez isso. Eu deveria me preocupar menos com Judas e preocupar mais comigo. Ao invés de eu me perguntar por que Jesus escolheu Judas, eu deveria me perguntar, por que é que Jesus me escolheu? Que eu não sou melhor nem um pouco que Judas. Mas Jesus poderia ter escolhido alguém que não o roubaria. Mas o que mudou para Jesus? O Evangelho diz que Judas, tendo acesso à bolsa, ele tirava de lá para si. Ladrão. Mas em algum momento no Evangelho você leu, porque eu não li, que faltou dinheiro na bolsa? Em nenhum momento Jesus foi prejudicado, porque Jesus sabe que o que muda a história não são as pessoas que estão ao nosso redor. Não existe aquela de, você tem que andar com águia para você ser águia. Não, Jesus andou com as piores pessoas, mas Ele sempre dependeu de Deus. Ele sempre dependeu do Pai. Não fica aí preterindo um ou outro para você andar. Você tem chamado, você foi escolhido e Deus te apontou a dedo para que você seja instrumento dele para ajudar alguém. Se Ele colocou do seu lado Judas, não se preocupe. Continue sendo você e deixe Judas continuar sendo Judas. Você não sabe, mas talvez Deus esteja te usando para Ele. Porque a gente espera sempre resultados imediatos e visíveis, não é? Mas nem sempre os resultados são imediatos e são visíveis. Continue plantando no coração de pessoas, mesmo se decepcionando, continue investindo em pessoas. Jesus não te chamou para ser como Judas, Jesus te chamou para ser como Ele. E Jesus acredita em quem ninguém acredita. Jesus investe em quem ninguém investiria. A prova disso sou eu, a prova disso é você. Então glorifique ao Deus de sua vida.
O que incomoda muita gente é o fato de que Jesus sabia desde o princípio. Não é que Judas em algum momento se revelou para Jesus e Jesus conheceu a verdadeira face de Judas, não. Jesus sempre soube que Judas iria traí-lo. Assim como Jesus sempre soube que Pedro o negaria. Assim como Jesus sempre soube que os demais discípulos fugiriam. Assim como Jesus sabia que você cairia, que você fracassaria, que você o negaria, mas nem por isso ele deixou de te escolher. Não houve na história um grupo tão seleto como este, e Judas faz parte dele. E ele já chega no grupo com alguns privilégios. Todos os outros 11 apóstolos eram galileus. E ser galileu significa que eles eram simples. Só Judas é judeu, o mais culto de todos, o mais instruído de todos. A prova disso é que quando o dinheiro começa a entrar, alguém disse, a gente precisa comprar uma bolsa para guardar, e a gente precisa de alguém para cuidar da bolsa, e eles elegem Judas como sendo o mais capacitado para isso. Você consegue visualizar isso agora? Os 11 discípulos olhando para Judas e dizendo, ele é o mais apto, ele é quem melhor lida com dinheiro, ele é quem melhor negocia para a gente economizar. Olha o quão iludidos eles estavam com Judas. Ele será nosso tesoureiro, e ninguém faz objeção, todos concordam. 3 anos andando lado a lado, o homem da confiança. O que é obscuro para a gente é em que momento isso aconteceu. Mas em algum momento Judas se frustrou. Se frustrou com Jesus. Se frustrou com o projeto de Jesus. E a partir desse momento de frustração, ele passou a considerar se voltar contra o seu mestre. Mas como eu disse aqui, do que é que Judas se queixaria? Se Judas tivesse uma oportunidade de fala aqui, quais justificativas ele daria para trair Jesus? Quem é que pode trair uma pessoa tão meiga? Agora, e se você tivesse a oportunidade de trocar uma ideia, de trocar algumas palavras com Judas, ouvisse suas queixas, o que você diria a Judas? Qual conselho você daria a Judas? Você diria, você está errado, meu amigo. Você se frustrou com a pessoa errada. Você está tratando Jesus como a pior pessoa, mas ele não é a pior pessoa, ele é a melhor pessoa. Os poucos lampejos que nós temos nos evangelhos de Judas deixam claro que ele vinha ficando cada vez mais decepcionado, mas ele conseguiu ocultar seu sentimento de todos. Ninguém desconfiava dele. E como nós somos bons, né? Na arte de ocultar,
nossos sentimentos das pessoas. O bom mesmo é Pedro, que você sempre sabe o que ele pensa, porque ele não guarda, ele fala. O difícil é conviver com Judas, que está decepcionado, que está frustrado, mas está sorrindo para você, que está disfarçando que está tudo bem. Essa é a verdade. Quando nós queremos, nós conseguimos esconder nossos sentimentos das pessoas. Nós vamos nos tornando especialistas em negar a realidade dos fatos. Mas nós não conseguimos esconder de Jesus. É por isso que Davi disse: não dá para correr, não dá para negar, não dá para esconder. Tu nos sondas e nos conheces. Ninguém melhor do que Jesus para fazer a análise e dar o diagnóstico de como está o nosso coração. Se você entrou aqui esta noite frustrado, decepcionado, você conseguiu se esconder isso de tanta gente, você conseguiu esconder de sua esposa, você conseguiu esconder de seus filhos, você conseguiu esconder dos seus melhores amigos, mas você está diante de alguém aqui hoje que tudo vê, e o que ele está dizendo para o seu coração esta noite é: quer viver bem, quer viver em paz, eu posso sarar o seu coração, eu posso arrancar toda a decepção e frustração daí, e eu posso animar você outra vez. É a sua chance, é a sua oportunidade. Quando ele se decepcionou, ele toma a iniciativa. Ele vai falar com os sacerdotes para negociar. Olha o nível da decepção e da frustração com Jesus. Ele quer entregar Jesus, mas em troca ele quer ganhar com isso. Ele quer faturar com isso. E Billy Graham disse que toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barco pronto. Quer trair Jesus? Quero. Está decidido? Estou. Então espera aí que eu vou te apresentar para alguém que também quer a mesma coisa. Porque um sentimento de frustração contra Deus, contra a igreja, contra a liderança, nunca será um pensamento solitário. No dia que você revelar, no dia que você expor, você sempre vai encontrar alguém que pensa o mesmo. E aí é um caminho sem volta. Porque você oculta pensando estar sozinho nisso. Mas quando você fala disso, você percebe que o diabo não trabalhou só na sua mente, que ele não achou a porta aberta só em você, ele também encontrou outra porta aberta na mente de alguém. É aí que nós precisamos da graça de Deus, é aí que nós precisamos do amor de Deus. É por isso que João, inspirado pelo Espírito Santo, começa o texto dizendo: e tendo amado os seus, amou-os até o fim. Que seria de nós se nós não fôssemos amados de Deus? Que seria de nós se não fosse a graça de Deus quando aqueles pensamentos vieram? Nós teríamos executado facilmente, nós teríamos encontrado o barco pronto para navegarmos para longe de Deus. E quando Judas resolveu colocar o seu plano em ação, Jesus também colocou outro plano em ação.
Porque Jesus não se antecipou a Judas, Jesus ficou aguardando a iniciativa dele. Quando ele tomou a iniciativa, Jesus disse: agora eu vou assumir agora a posição que eu preciso assumir. Porque Jesus não é como os homens, Jesus não é como nós. O que foi que Jesus disse a Pedro? Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como o trigo, mas eu roguei por ti. Será que Jesus nunca tinha intercedido por Pedro? A resposta é: claro que havia intercedido várias vezes. O que Jesus estava dizendo é: a intercessão agora é de um nível diferente. O que Jesus estava dizendo era: Simão, Satanás colocou um alvo nas suas costas. Jesus disse: Satanás vos pediu. Jesus não disse: Satanás pediu você. Jesus disse: vos. Satanás queria os apóstolos, ele queria ter acesso aos 12, mas ele sabia que não era necessário atingir os 12, tentar os 12, destruir os 12, bastava atingir o líder deles, que todos os outros estavam em fracasso, em ruínas. Pedro era tão influente que, quando Pedro vem para Jesus, ele traz várias pessoas, mas quando Pedro desvia em João 21, ele leva outros 7 discípulos com ele. Jesus sabe disso, o diabo sabe disso. É por isso que Jesus disse: Satanás vos requereu, mas eu roguei por você. Preste atenção nisso. Jesus não disse: Satanás vos pediu e eu roguei por vocês. Jesus disse: Satanás pediu vocês todos, mas eu roguei por ti. Jesus sabia que Satanás queria ter acesso aos 12, para, tendo acesso aos 12, ter acesso a um, que era Simão. Aí Jesus disse: fique tranquilo, eu roguei por você. Qual é a verdade extraordinária disso aqui? A verdade extraordinária disso aqui é que no momento exato em que Pedro se tornou um alvo da tentação de Satanás, ele também se tornou um alvo da intercessão de Jesus. Era como se Jesus estivesse dizendo: a partir de agora eu vou orar por você como nunca orei, a partir de agora eu vou interceder por você como nunca intercedi. O que Jesus estava dizendo é: você não vai cair, você não vai fracassar, Satanás não vai destruir você, porque eu já te escolhi, meu plano é maior, meu projeto é mais extraordinário. Pedro, eu roguei por você, fique firme. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a partir do momento que Satanás colocou em prática o plano para tirar Pedro do caminho, Jesus também colocou em prática o plano da intercessão. E no momento exato que Judas colocou em prática o plano da traição, da entrega, Jesus colocou em prática o plano do constrangimento. Porque Jesus não tem um método só, Jesus tem vários métodos, Jesus tem vários meios para nos alcançar em graça. No caso de Pedro, o método da graça foi a intercessão. No caso de Judas, o método da graça foi o do constrangimento. Veja se isso não é constrangedor. Jesus sabia ou não sabia que Judas o trairia? Sabia. Aí Jesus entra dentro da sala, os 12 estão reunidos, papo aqui, papo lá, assunto esse, assunto aquele, conversa vai, conversa vem. Jesus entra na sala, vê aquilo tudo e diz: é agora. Aí o Deus que é transcendente, agora encarnado, vestido de pele humana,
olhou para a parede, uma toalha. É o que eu preciso. Pega a toalha, pega a bacia, enche de água. E o que Jesus vai fazer agora? Vai se ajoelhar. Diante de quem, gente? De Pedro, de Tiago, de João e de Judas. Você conseguiria se ajoelhar e lavar os pés de alguém que você sabe que está te traindo? Você é falho do jeito que é, não aceita uma traição? Você diz, não tem justificativa. E Jesus então? Mas Jesus se ajoelha diante de Judas. De que lado que você quer ficar agora? Você quer imaginar agora? Você quer se colocar no lugar de Jesus e imaginar como foi difícil para ele se ajoelhar diante de Judas, sabendo que ele estava traindo, e ainda lhe lavar os pés, numa atitude de humildade? Ou você quer agora por um momento entrar na mente de Judas e tentar entender como é que a pessoa consegue levar adiante o plano da traição, olhando aquele a quem ele estava traindo, diante dele, de joelho, lhe lavando os pés? Isso só revela o quão obstinado é o coração do homem. Isso só revela o quão poderoso é Satanás na arte de cegar as pessoas. Ele não é capaz de olhar para Jesus e dizer, eu preciso mudar a minha rota. Esse meu caminho vai me destruir. Eu estou cometendo o pior dos pecados. Só de olhar Jesus de joelho diante dele, lhe lavando os pés, já deveria ser suficiente. Mas sabe o que ele ainda conseguiu fazer? Ouvir Jesus dizer, eu não vou lavar vocês todos, somente os pés, porque vocês já estão limpos. E quem já está limpo, quem já está de banho tomado, não precisa tomar outro banho, é só lavar os pés aqui para a gente fazer a refeição. Aí ele diz, mas nem todos vocês estão limpos. Era Jesus abrindo, escancarando a porta da graça para Judas. Era Judas de cá pensando que estava fazendo escondido e ninguém sabia, que era algo exclusivo, particular dele e dos sacerdotes, que aquele plano ninguém estava sabendo, era só ele. Mas Jesus está dizendo, eu estou sabendo, e eu estou te dando oportunidade. Aí Jesus começou a se entristecer, a angustiar-se muito. Ele muda de assunto, mas ele não consegue, ele está tão angustiado que ele volta no assunto da traição. Aí ele diz agora de modo muito mais claro, um de vocês vai me trair. Tem como Jesus ser mais direto? Só se ele dissesse o nome de Judas, mas ele não diria, porque ele não queria expô-lo para os outros. Ele está dando a oportunidade, ele está abrindo a porta, mas ele está dizendo, Judas, assim como a iniciativa foi sua de me trair, agora você precisa ter a iniciativa de se voltar para mim novamente. E Judas não consegue fazer isso. Jesus está agora num outro momento, num jantar em Betânia. Aquela ocasião, aquela cena linda da Bíblia, que Maria chega com um vaso de alabastro, um nardo puro,
quebra o vaso e derrama o perfume aos pés de Jesus e começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Aí alguém diz, quem disse, gente? Judas. Ele está lá, ele está vendo tudo, e ao invés de ficar quietinho no canto dele, só observando, tirando conclusões, ele ainda consegue falar e falando critica. Este perfume poderia ter sido vendido, e o dinheiro poderia ter sido dado aos pobres. Aí alguém disse, ele não disse isso porque ele tinha cuidado com os pobres. Na hora ninguém percebeu nada, mas depois João está escrevendo, depois que aconteceu tudo, aí ele juntou as peças do quebra-cabeça e disse, quando ele disse isso, era porque ele queria aquele dinheiro para ele. E quanto valia? 300 denários. E ao que era equivalente 300 denários? A 1 ano de trabalho de um trabalhador comum. Maria chega no culto, quando ela chega no culto, ela diz, aqui para mim é um culto, os outros estão aqui para o jantar que vai ser servido, mas Jesus está aqui, e todo o ambiente que Jesus está, para mim é um culto. Aí ela chega com o culto dela, o perfume, ela derrama aos pés do Senhor. A atitude dela foi elogiável, porque ela vem para o culto não para olhar, para observar, para admirar, para elogiar ou para criticar. Ela vem para o culto para ela participar do culto, para ela entregar o seu culto. Mas no mesmo culto que está Maria, adoradora, tem Judas. E Judas não faz o que Maria faz, mas critica o que Maria faz. Judas não levanta a mão, muito menos as mãos, mas critica quem levanta. Judas não dá um glória a Deus, mas critica quem glorifica. Para que isso tudo? Nesse ambiente de culto aqui, ou você é Maria, ou você é Judas. Cabe a você demonstrar quem você é. De que lado você está? Você é Maria? Você veio para o culto dizendo, e se hoje for o meu último culto? Você veio para o culto para entregar a sua adoração sincera, verdadeira, genuína? Ou você veio para o culto só para ver no que vai dar, para comentar depois, para dizer, aquele pregador lá não estava com nada, a equipe de louvor errou tudo, os músicos erraram as notas. Você veio para fazer isso ou você veio para adorar? Se você veio para adorar, eu quero dizer que essa é a sua oportunidade, esse é o seu momento de glorificar a Jesus. Sabe o que ele disse? Que desperdício. Para que isso? Mas se tinha alguém ali que estava desperdiçando a vida, não era Maria, era Judas. Mas ele não consegue enxergar isso. E ele ainda quer criticar, quer discutir, quer debater. Isso poderia ter sido vendido, não tinha necessidade disso. Ô Judas, se você não entende de adoração, não entre na discussão. Você entende de traição, então quando o tema for traição, você fica com a palavra e você fala, e você argumenta e você se justifica. Mas o assunto de aqui e agora não é traição, é adoração. Então fique calado e aprenda com Maria a adorar. Esse ambiente aqui hoje também é um ambiente de culto, porque Jesus está aqui. O modo como você se comporta, o modo como você se expressa, revela quem você é.
Aí Jesus disse, na mesa: é que um de vocês vai me trair. Ninguém desconfiava de Judas. Começam a olhar um para o outro e perguntar: porventura sou eu? Olha como Judas é bom de esconder, porque os outros discípulos desconfiam deles mesmos, mas não desconfiam de Judas. Eles são capazes de dizer: porventura sou eu, Senhor. Era como se ele estivesse dizendo: por acaso eu cometi um pecado, um deslize e não percebi? Porventura sou eu? Aí Pedro está do outro lado da mesa, o discípulo amado está do lado de Jesus. Aí Pedro, do lado de lá, faz sinal para João, que está do lado de cá, e diz: pergunta aí o mestre, quem é o traidor? A pergunta de Pedro é mal intencionada, é ou não é? Se ele falar quem é, a gente apaga ele. Se ele falar quem é, a espada está aqui, é para isso. Era esse momento que eu estava esperando. Jesus sabia da má intenção de Pedro e só revelou para João. Quando João, o discípulo amado, reclinado ao peito de Jesus, pergunta: Senhor, de quem o Senhor está falando? Aí Jesus disse: aquele a quem eu entregar o bocado de pão molhado é o traidor. Aí Jesus pega o bocado de pão, entrega para Judas, e Judas pega e come. Aí o versículo mais triste da Bíblia: tendo comido o pão, entrou Satanás nele. Satanás nem tinha entrado ainda, ele já tinha feito o que fez. Agora então, é por isso que Jesus olha para ele e disse: o que você está para fazer, faz agora. Mas todas as oportunidades que Jesus deu, que Judas fez, desperdiçou cada uma delas. Quando Jesus disse: um de vocês é o diabo, era Jesus dizendo: Judas, acorde, meu filho. Quando Jesus disse: um de vocês vai me trair, era Jesus dizendo: Judas, eu estou sabendo de tudo. Quando Jesus disse: um de vocês não está limpo, era Jesus dizendo: Judas, fala alguma coisa, ainda está a tempo. O que é que Judas deveria fazer, gente? O que é que eu devo fazer quando eu cometo um grande e terrível pecado? É fazer o que Caim fez? Caim disse: o meu pecado é maior do que o que pode ser perdoado. Ele estava dizendo: não tem mais jeito para mim, esse pecado não tem perdão, Deus não vai me perdoar. É mentira, porque Paulo disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não há nenhum tão grande pecador que a graça não possa salvar. Não há nenhum tão grande pecado que a graça não possa perdoar. Poderíamos estar lá e dar um conselho para Judas, mas por que você não dá esse conselho para você mesmo? Que conselho você daria a Judas? Se arrepende. E o que Judas poderia fazer? Quando Jesus disse: um de vocês vai me trair, ele poderia olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu não consigo mais suportar isso, eu não consigo mais aguentar esse peso na minha mente, esse peso na minha consciência, a minha consciência me acusando o tempo todo. Eu sou essa pessoa que o Senhor está falando, eu sou o traidor, sou eu, por favor me ajuda. Se ele faz isso, que Jesus deveria faria o mesmo que Jesus fez com Pedro, só que ele não fez. Aí eles saíram do jantar e foram para o Getsêmani, e no Getsêmani
Jesus está sendo moído. Jesus está tendo que enfrentar os horrores da morte e do inferno. Alguém sugeriu que naquele dia a ordem no inferno para todos os demônios foi que nenhum demônio tente, grande ou pequeno, vamos tentar o rei. Jesus está no Getsemane sofrendo a agonia da morte, o peso do meu e do seu pecado, e vem Judas. O que é que nós fazemos? Qual é a nossa reação quando nós estamos em pressão extrema e alguém nos faz o mal? Qual é a nossa reação? Eu garanto que não é a melhor possível. Eu garanto que depois de reagirmos, nós mesmos olhamos para a gente e dizemos: eu não sabia que eu era capaz de falar isso, eu não sabia que eu era capaz de reagir assim. Jesus, no momento de extrema pressão, vê Judas se aproximando. A sede dele era de liderança, ele queria era o lugar de Jesus, e agora ele realizou o seu sonho, porque ele vem liderando 700 soldados. Para que 700 soldados para prender um? Judas imaginava, olha como ele não conhecia o mestre dele, porque ele imaginava que Jesus iria reagir. A única reação de Jesus foi quando ele disse: a quem vocês estão procurando? E os soldados responderam: a Jesus. Jesus disse: eu sou. E quando Jesus disse eu sou, eles caíram no chão. A única reação de Jesus. Aí Judas se aproxima e com um beijo identifica Jesus para ser preso. Alguns dizem que a porta da graça para Judas se fechou na última ceia. Mas para mim a porta da graça ainda estava aberta aqui no Getsemane, porque Jesus olhou para Judas neste momento de extrema agonia e pressão, enfrentando os horrores do inferno, enfrentando a ira de Deus, e conseguiu dizer: o que você está fazendo aqui, amigo? Ele consegue olhar para Judas e dizer: você é amigo. Você desistiu de me amar, mas eu não consigo deixar de amar você. Você desistiu de mim, mas eu não consigo desistir de você. Eu não sei se para todos, talvez não, mas pelo menos há alguns aqui, Jesus está dizendo as mesmas palavras: você desistiu de me amar, mas eu não consigo deixar de amar você. Você entrou aqui dizendo: vai ser o meu último culto. Deus, é a última oportunidade que eu estou te dando. Se não falares comigo, eu vou desistir, eu vou chutar o pau da barraca, eu não quero mais saber de nada. A minha vida não faz sentido, está tudo perdido. Minha família não confia mais em mim, minha esposa não me quer mais, meu esposo não me ama mais. Eu estou desesperado e estou dando a Deus a última chance. Deus está dizendo: tá bom, eu aceito a última chance. É por isso que eu te trouxe aqui hoje, para dizer para você: eu continuo te amando, o plano continua o mesmo. Você desistiu de mim, mas eu não desisti de você. E o que Deus está dizendo ao seu coração esta noite em forma de canção é isso aqui, ó: Ele não desiste de você, Ele se importa, Ele compreende. Ele não desiste.
Não importa quem você é. Se é para você, feche os olhos e cante. Quantas vezes Ele sabe? Mas não importa. Olha a proposta de Deus para você. E não. Então canta forte. Ele compreende o seu caminho. Nunca vi amor. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele te trouxe aqui para te lembrar disso. O que é que teria acontecido a Judas se ele tivesse se arrependido? O mesmo que aconteceu a Davi. Davi também cometeu um grande e terrível pecado. Um abismo chama outro abismo. Davi agora é culpado de adultério e de assassinato. Mas o arrependimento veio. E ele prostrado escreveu o Salmo 51 e disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Talvez essas sejam as palavras de alguém aqui hoje. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modos que é justa a tua sentença e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci. Purifica-me como hisopo e ficarei puro. Lava-me e serei mais branco do que a neve. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da sua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito pronto a te obedecer. Quando Deus ouviu isso, a porta da graça se abriu e Deus disse: desde agora o seu pecado está perdoado. O que teria acontecido a Judas se ele tivesse se arrependido? O mesmo que aconteceu com o filho pródigo, caindo em si. Ele disse: quantos trabalhadores da casa do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Voltar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Recebe-me como um dos seus empregados. Aí ele volta, e no caminho ele vai ensaiando o que é que ele vai dizer para o pai, e no caminho ele vai ensaiando como ele vai pedir perdão ao pai. E as palavras da boca do filho pródigo eu vou dizer: pai, eu pequei, pai, eu não sou digno, pai, eu não mereço. Aí quando ele chega diante do pai, o pai vem correndo e o abraça. Quando ele vai dizer: trata
trata-me como um de seus empregados. O pai não permite, porque filho quando volta para casa não é recebido como empregado, filho quando volta para casa é recebido como filho. Traga-me um anel, traga-me uma sandália, vestes novas, e vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. É assim que o pai recebe filho. O que é que teria acontecido com Judas se ele tivesse arrependido? O mesmo que aconteceu com Simão Pedro. Porque o pecado de Judas não é pior que o pecado de Pedro. E se eu tivesse que avaliar qual pecado é pior, eu diria, é o de Pedro. Porque Judas não garantiu que não trairia. Mas Pedro prometeu de pé junto e disse: eu não nego. Mas Pedro negou e Judas traiu. E qual é pior? Nenhum. É tudo igual. Todo pecado afronta a Deus do mesmo jeito. Todo pecado carece da graça que é suficiente para perdoar. Mas o que foi que Pedro fez diferente de Judas? Judas, quando traiu Jesus, disse: eu vou agora falar com os sacerdotes. O que ele deveria ter dito na mesa para Jesus, ele vai falar para os sacerdotes: pequei traindo sangue inocente. E qual é o pecado que nunca será perdoado? É o pecado do qual nós não nos arrependemos. É esse o pecado que nunca será perdoado, porque a única condição que Deus coloca para que eu seja perdoado é arrependimento. Se você se arrepende, eu posso te perdoar, mas se você não se arrepende, eu não posso te perdoar. E como eu disse lá no início, quando ele precisou se arrepender, o que se viu nele foi apenas remorso. Porque o arrependimento é a mudança de rota. Ele deveria se voltar para Jesus, mas ele volta para os sacerdotes. E o que é que ele ouve? Ele já está decepcionado, frustrado. Ele se frustra ainda mais, porque os sacerdotes disseram: a gente não tem nada a ver com isso. Isso é com você. Aí ele foi se enforcar. Mas e Simão Pedro? Foi pescar. É o mesmo nível de frustração. Neguei, pequei, eu não vou ser perdoado. Vou voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Que decisão foi aquela? Onde eu estava com a cabeça de largar esse negócio lucrativo aqui para seguir Jesus? Olha aí como eu me frustrei, como eu o entristeci. Ele investiu tanto em mim e eu decepcionei. Vou voltar a pescar. Só que quando ele volta a pescar, o que ele não esperava é que Jesus iria ao encontro dele na praia. E quando ele está pescando, ele vê João dizendo: Pedro, você sabe quem é aquele lá na praia? Pedro disse: não consegui ver, não consigo discernir. João disse: é o Senhor. Por que é que João disse para Pedro? Ele poderia ter dito para qualquer outro discípulo que estava no barco, mas por que ele disse a Pedro? Porque João sabia que naquele dia Jesus estava ali naquela praia, não por causa dele, não por causa de Tomé, mas por causa de Pedro. Talvez Jesus veio aqui hoje por causa de uma pessoa. E se ele veio aqui hoje por causa de uma pessoa, já está de bom tamanho. Porque uma alma salva vale mais do que o mundo todo perdido. Quando Jesus está diante de Pedro, Jesus pediu para Pedro se retratar? Jesus pediu uma justificativa? Jesus só fez uma pergunta 3 vezes: Pedro, eu sei de tudo o que aconteceu, eu só quero saber de uma coisa: você ainda me ama? Jesus não diz que ama
Pedro, o fato de Jesus estar ali já é prova concreta e sólida de que nada mudou daqui para lá, mudou de lá para cá. O amor de Jesus por mim e por você é incondicional. É por isso que nós cantamos: não importa para onde você foi, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. O que Jesus quer saber é: você ainda o ama? Você ainda ama isso aqui? Você ainda ama a palavra? Ela ainda faz o seu coração arder? Se a resposta é sim, Ele te trouxe aqui esta noite para restaurar você. Se você sente a palavra arder no seu coração, isso é prova viva de que Deus ainda conta com você. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E a resposta de Pedro: Senhor, tu sabes de todas as coisas. O que Pedro estava dizendo é: Senhor, tu sabes que eu falhei, tu sabes que eu te neguei, tu sabes que eu fracassei, tu sabes o quanto eu te decepcionei, mas tu também sabe que se o Senhor me der uma nova chance, eu não vou repetir isso, eu não vou desperdiçá-la. Se você veio aqui esta noite para dizer que ama a Deus, para dizer que ama a palavra de Deus, e que Deus pode contar com você ainda, se coloque de pé, por favor. Eu não sei se lá no início você se lembra, que Jesus olhou para Simão Pedro e disse: Simão, eu posso fazer você se tornar um pescador de homens. E qual é o instrumento do pescador? Rede. Lá no final, quando Pedro falhou, a expectativa dos discípulos, do próprio Pedro, era: vou encontrar com Jesus, Ele vai acabar comigo, Ele vai me falar poucas e boas, Ele vai dizer que eu o decepcionei, que eu falhei feio, que Ele não conta mais comigo, e no final Ele vai requerer de volta a rede que Ele me confiou, porque Ele não conta mais comigo para pescar homens. Mas nada disso aconteceu. Quando Jesus encontrou Pedro, a rede, Jesus disse: fica aí no mesmo lugar, eu continuo contando com você para pescar homens para mim. Agora, quer saber de uma novidade? Eu estou acrescentando um ministério. Se você me ama, você está apto a cuidar dos meus cordeirinhos. Então toma aqui o cajado. Muito ainda eu vou te usar pescando homens para mim e apacentando cordeiros para mim. Deus te trouxe aqui esta noite para dizer isso para você. Sabe aquele plano antigo? Sabe aquele projeto antigo que eu disse, você ainda nem nascido era? Eu disse para sua mãe, como disse para minha mãe nem sabia que grávida estava. Deus usou o saudoso pastor Divano, numa tarde da benção lá na roça, para dizer para minha mãe: este que no seu ventre está, trará muita alegria para você. Minha mãe, quando acabou o culto, chegou para minha avó e disse: mãe, mas nem grávida eu estou. A minha avó disse: se foi Deus quem falou, Ele não erra o endereço. Poucas semanas depois, minha mãe descobriu que estava grávida. E aqui tem alguns que também foi da mesma forma. O que Deus está dizendo é: aquele plano antigo ainda está de pé. E quer saber de uma coisa? Para vergonha do diabo e do inferno, eu ainda conto com você para muito mais. Nada mudou
Não, pelo contrário, eu estou acrescentando mais graça, eu estou acrescentando mais unção, para você ser um instrumento poderoso nas minhas mãos. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Jesus, esta noite é uma noite de aliança renovada, de fé fortalecida, de ministério reanimado. Toca neste homem agora, Espírito Santo, reacende a chama no coração desta mulher. Não deixe o pecado, não deixe a culpa, não deixe o diabo levar ela para longe do Senhor, para longe da sua presença. O Senhor te trouxe aqui esta noite para dizer: eu ainda conto com você. A jornada ainda é muito grande, a jornada é longa. Pelo amor de Deus, diga para Jesus que Ele pode contar com você. Pelo amor de Deus, agradeça pelos pecados perdoados. Você falhou tanto, você pecou tanto, mas Ele ainda conta com você. Pode cantar. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Seja tocado agora. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu Tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. O segredo é Ele. Compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor O segredo tão grande é assim. Ele não desiste de você. Ele se importa. Ele se importa. Ele está provando hoje que Ele se importa. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Você disse: ninguém se importa. Ele está dizendo: eu me importo. Eu quero saber se entre nós essa noite há alguém que se afastou do Evangelho, ou talvez há alguém que nunca tenha confessado a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus te trouxe aqui esta noite. Não foi plano do seu coração estar aqui, foi plano do coração de Deus. E Ele reservou este momento aqui e agora para dizer o quanto você é importante para Ele, e do plano extraordinário que Ele tem para a sua vida. Se você é essa pessoa que carece da graça de Deus, que precisa do perdão de Deus, eu quero te convidar aqui à frente agora. E eu não estou te convidando para vir a mim. Quem está te convidando é Cristo. É aquele quem espera de você uma atitude pública de que o seu coração pertence a Ele. Todas as vezes que Jesus salvou alguém, Ele esperou uma atitude pública. O ato de você vir aqui à frente, como essas pessoas estão vindo, é você declarando publicamente que se não for a graça de Deus, você está perdido. Nós vamos cantar porque tem mais pessoas para vir. Enquanto a igreja canta, Deus está quebrando todas as cadeias. Enquanto a igreja canta, outros intercedem para que o diabo não tenha poder de prender essas pessoas que precisam assumir e se decidir por Cristo hoje. Ele vem, a porta da graça está aberta. Ele compreende.